Bom anoitecer, a paz de Alcha Machia, aos amados irmãos da Querrilá de Alcha. Sejam todos bem-vindos para a glória do nosso Abba Pai, por mais um momento de comunhão, mais um momento onde nós estaremos aqui buscando a orientação do Pai através das Santas Escrituras, irmãos. Então todos sejam bem-vindos em nome de Alcha Machia. De antemão, vos peço a permissão para entrar no recinto do seu lar, na sua casa, no seu quarto, na sua cozinha, quer que onde você esteja, no trabalho. Você, meu querido irmão, você, minha querida irmã, você jovem, todos sejam bem-vindos em nome de Alcha. A paz de Alcha, irmã Maria Aldemir, irmão João Carlos, a paz de Alcha, bem-vinda, irmã Eli, a paz de Alcha, querida irmã. Que o Eterno continue abençoando a ti e toda a sua casa e todos os irmãos que assim sentirem no coração estarmos em comunhão nesse momento do dia. Paz de Alcha, querida irmã Alba, saudade da irmã, espero que esteja tudo bem contigo, com a tua casa, querida irmã. Forte abraço, se sinta aí abraçada em nome de Alcha. E todos os irmãos que assim vão chegando aí, sejam todos bem-vindos em nome de Alcha. Querido irmão Wilson, servo de Al e Alcha, não tenho dúvida disso. Toda a sua casa, meu querido irmão, forte abraço. Manda um abraço, um beijo aí pro nosso jovem Tiaguinho. Tiaguinho, tamo junto, meu irmão. Nossa querida irmã Maria Estela, bem-vinda em nome de Alcha. Querida irmã Edmeia, forte abraço. Querida irmã aí de Volta Redonda, bem-vinda. Querida irmã sempre tem esse carinho de estar em comunhão conosco aí, seja na live na sala, né? Seja nesse momento aqui pela plataforma do Facebook. A paz de Alcha, querido irmão Chiquinho, toda a sua casa, forte abraço. Irmão Renato, forte abraço, meu irmão, bem-vindo em nome de Alcha Machia. Todos possam se sentir aqui amados, de uma forma carinhosa, de uma forma respeitosa, em nome de Alcha, né, irmão? Somos uma família e precisamos manifestar esse amor um para com os outros, coisa que o mundo, na atualidade, a gente vê que isso já quase não existe mais, né, irmãos? Então todos sejam bem-vindos aí, em nome de Alcha Machia. Oramos ao Pai que possamos ser felizes na colocação da sua palavra, que Ele venha nos inspirar através do Ruach Kadosh, para que nós possamos estar trazendo aqui mais uma palavra de edificação. Querida irmã Ionice Maria de Franca, paz de Alcha, querida irmã, é sempre uma alegria ver a irmã aí conosco também. Irmão irmã Helder Silva, paz de Alcha, querido irmão. Irmão Celso, paz de Alcha, querido irmão, bem-vindo em nome de Alcha Machia. Irmão Celso também é outro aí que está sempre conosco aí, nas lives de comunhão. Enfim, irmãos, toda a família e Aldim, todos os irmãos que já têm um tempo na sua caminhada e os demais que o Pai tem dado tempo para ser alcançado. Todos sejam bem-vindos em nome de Alcha Machia. Que possamos estar recíprocos com a palavra do Pai e tudo aquilo que Ele vai agregar ao nosso ser para a edificação do corpo do Machia. Bom, irmãos, então nós fizemos ontem um folder já anunciando essa live, né? Como tema, está baseado no Salmo 119, talvez uma palavra conhecida por algumas pessoas, talvez para outros não. E eu torço aqui, oro ao Pai, que Ele venha nos inspirar, que Ele venha nos revelar coisas tremendas através desta palavra, para que nós possamos ficar saudáveis espiritualmente, nessa caminhada, irmãos, que estamos fazendo, aguardando com carinho, com paciência, o tempo determinado pelo nosso Abba Pai, tempo que Ele determinou já. Então, geramos expectativa de dias, de hora, de cálculos, que não é nada errado, mas sabemos que o veredito final, quem dá é o nosso Abba Pai. E como nós temos falado, se nada ainda aconteceu, se permanecemos ainda nessa esfera terrena, é porque nenhum de nós ainda alcançamos esta maturidade,
a estatura de uma pessoa perfeita, para sermos arrancados desta terra ao seio do nosso Pai. Irmã Creuza Domingues, a par de Alcha, irmã Belônia, a par de Alcha, bem-vinda, querida irmã, em nome de Alcha, irmã Maria Salete, enfim, todos os amados irmãos que estão chegando aqui. Para mim chega um pouco lento, irmãos, mas o meu boa noite aí coletivamente, um beijo no coração e um abraço em todos aí, que já entraram e que estão entrando. Então vamos lá, porque tempo é preciosidade. E esse momento é um momento que passa muito rápido, principalmente quando a gente está voltado para a esfera espiritual, falando de coisas, né, que nos interessam, não é verdade, irmãos? Nós fizemos aí uma live na terça-feira, uma live de comunhão, e nós falamos lá que o Pai já assentou no coração o desejo da eternidade daqueles que Ele já escolheu, irmãos. É mesmo, irmão Roberto? É só você assistir a live lá, tá lá na plataforma do YouTube, tá ainda rodando no Facebook, e nós falamos a respeito disso, que tudo já foi feito, tudo já aconteceu, porém, no nosso tempo, no nosso crono, né, ainda as coisas não se materializaram. O mundo espiritual, irmão, está avançado, muito avançado na nossa frente. Então as coisas acontecem lá, depois vem acontecer aqui. Mas isso lá na frente a gente pode estar falando nesse assunto aí. Mas eu não tenho dúvida nenhuma a respeito disso. Isso para mim é uma situação muito bem resolvida, eu não tenho o que questionar. Então, irmãos, o Pai colocou essa palavra no nosso coração. Salmo 119, verso de número 105. O que diz lá, irmão Roberto? Uma coisa tremenda. Vou estar lendo numa revista corrigida, King James, Salmo 119, verso de número 105, diz assim: Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Tremendo. Aleluia. Vou ler mais uma vez aqui, irmãos, nessa narrativa, nessa Bíblia de Estudo King James. Diz assim: Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando eu olho para isso, eu fico maravilhado. Porque o salmista, ele declara isso? Porque ele entende que nessa esfera que nós estamos vivendo na atualidade, segundo as Escrituras, é uma esfera de trevas. Trevas, por isso que somos chamados até de luz. Filhos da luz. Por que filho da luz, irmão Roberto? Para nós sermos todo diferencial nesse mundo tenebroso, irmão. Você conhece aquele bichinho chamado vagalume? Em noites bem escuras mesmo, geralmente o pessoal que mora no interior, roça, eles vão ver esses bichinhos à noite brilhando. Você consegue ver o vagalume. Por quê? Consigo ver, irmão Roberto, por causa da sua luz própria. Então, quando eu era criança, a gente brincava muito com esses bichinhos, né? Gostava de ficar até uma certa hora da noite para ver esses bichinhos. Tudo escuro e a gente via aqueles bichinhos piscando aquelas luzes. Fazendo um paralelo, não é diferente com aqueles que o Pai chamou das trevas para a luz. E se Ele chamou das trevas para a luz, Ele quer que essa luz venha fazer o quê? Reluzir em nós. E através desta luz reluzente, ela acaba atraindo outras pessoas que estão em trevas e querem também saírem dessa condição de trevas e vir para a gloriosa luz do nosso Abba Pai. Então o salmista, ele foi feliz quando ele recebe essa revelação no Salmo 119, no verso 105, quando ele diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Aleluia. Se tem um ser que você pode depositar 1000% de confiança na sua palavra, naquilo que ele fala, naquilo que ele, sabe, projeta, é o nosso Abba Pai e Altos Exércitos. Se há um ser que você possa depositar 1000% de total confiança através daquilo que ele fala, daquilo que ele proclama,
é o nosso Abba Pai. Quando eu começo a entender isso, irmãos, eu começo a me libertar das incredulidades. Porque o Pai assim anuncia desde a fundação do século. Pela sua palavra, todas as coisas foram feitas. Pela sua palavra, ele subsiste, irmãos, a tudo e a todos. Pela sua palavra, as coisas acontecem. Você sabe que você tem o poder da sua palavra? Aquilo que você declara, aquilo que você proclama, pode produzir coisas boas ou coisas ruins. Aquilo que você lança, muitas das vezes até por costumes e por mania, aquilo pode retornar para você como coisa negativa ou como coisa positiva. Por isso que nós devemos vigiar tudo aquilo que sai dos nossos lábios, da nossa boca, porque nós temos um potencial de poder através da nossa fala. Tu imagine, nós pecadores, pessoas inconstantes, pessoas totalmente limitadas, de uma natureza caída, e muitas das vezes nós não temos a sensibilidade de entender que há um poder naquilo que a gente pronuncia, daquilo que a gente fala. Tanto é que a Escritura vai dizer que da boca procede aquilo que o coração está cheio. Então, se eu me preocupo com a minha vida espiritual, se me preocupo em me alimentar espiritualmente com aquilo que o Pai tem me servido, não tenha dúvida, eu vou estar nutrido, o meu coração vai estar, sabe, com uma reserva tremenda das coisas da palavra, e quando eu abrir a boca, não tenha dúvida que é sucesso total. Então precisamos entender alguma coisa aqui a respeito da palavra. Quando nós estamos pautados na palavra, alicerçados na palavra, nosso comportamento é diferenciado. Nosso comportamento é diferente daqueles que não têm profundidade na palavra. Daqueles que apenas ler por religiosidade, mas não tem profundidade porque não faz aquilo que Yahshua ensinou. Examinar as escrituras, sabe, com detalhes, ali com carinho, com paciência, e aí você vai ver coisas maravilhosas ali que o Pai pode te revelar. Como o que está escrito no Salmo 119, versículo de número 5. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, se eu tenho lâmpadas, se eu tenho iluminação, eu posso caminhar com êxito aqui nessa terra tenebrosa. Porque a palavra está me garantindo isso. Se eu pegar aqui e falar, olha, mediante trevas desta terra, aonde o pecado está generalizado, aonde o mal ele tem emplacado de uma forma assustadora. Não sendo pessimista, mas à luz das Escrituras não tem perspectiva nenhuma de melhora nessa esfera terrena. A Escritura vai dizer que o homem faz até planos e projetos, mas a palavra final vem da boca de quem? De Yahweh, do nosso soberano. Então, irmãos, lá no livro de Lucas, se você tem as Escrituras aí sobre as suas mãos, sobre o seu domínio, eu gostaria que você viesse comigo numa passagem muito conhecida, que se encontra lá no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, onde está escrito, irmão Roberto, lá no capítulo 5, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. O que está escrito lá, irmão Roberto? Uma passagem muito conhecida pelos assíduos leitores das Escrituras. Então vou ler de novo aqui com os irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Um verso apenas, um verso de número 25, um verso de número 5, capítulo 5 de Lucas, verso de número 5. O que está escrito lá, irmão Roberto? Lucas, capítulo 5, versículo 5, diz assim: ao que lhe replicou Simão, mestre,
Tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Aleluia. Quando eu olho para esse texto da Escritura e para essa passagem, a gente vai ver algo tremendo que abala as nossas bases espirituais de quando verdadeiramente nós cremos. Porque, em primeiro lugar, a Escritura vai dizer que você crer no coração e com a sua boca você faz declaração. Não é isso que Shaul ensinou, carta aos Romanos? É necessário crer e, uma vez crer, fazer o quê? Declaração daquilo que crê. Então eu fico imaginando aqui esses amigos de Alcha. Eles eram pescadores, podemos dizer assim, profissionais, viviam da pesca. Simão, podemos dizer que era o mais velhos ali daquele grupo. E não tenho dúvida que aqueles mais jovens, como Johanna, como Jacob, Tiago, como Filipe, os demais ali que ali estavam eram pessoas mais novas, mais jovens. E já começaram muito cedo no artifício da pescaria. Então eles estavam ali pescando, até porque eles viviam da pesca. A pesca mantinha as suas famílias. E naquela época era uma opressão muito grande sobre os impostos. Nos faz lembrar alguma coisa de hoje, né, irmãos, que nós vivemos. Então, todo mundo que trabalha, todo mundo que é responsável, ele sabe que ele tem que pagar tributos, ele tem que pagar impostos. E havia ali a preocupação não apenas de nutrir a sua casa, a sua família, com o sustento da pesca, mas tinha também os outros compromissos sociais naquela época. Então aqueles camaradas, eles pescavam de contínuo. E naquele grande dia, eles estavam lá, não era diferente. Saíram, talvez empolgados, talvez felizes, talvez ali motivados, para uma pesca maravilhosa. E eles foram até o mar da Galileia e passaram ali, segundo as Escrituras, a noite toda, pescando. E naquela época, as redes eram feitas de couros trançados. Agora você imagine, você lançar uma rede de couro trançado, automaticamente quando o couro tem contato com a água, ele vai fazer o quê? Ele vai inchar, ele vai inflar. E agora você imagine a noite toda você jogando aquela rede pesada e puxando aquela rede também pesada e sem êxito nenhum. Sem êxito nenhum. Eu fico imaginando que chegou uma hora da madrugada, aqueles homens já exaustos, desanimados, né, irmãos? Quem gosta de pescaria, eu gosto de pescar de vez em quando, mas minha pescaria é uma pescaria de linha, uma pescaria de lazer. Não sou pescador profissional, mas o pescador profissional, ele encara situações terríveis, adversas no mar. Tudo para trazer o pescado, para comercializar e para sustento da sua casa. Mas ambos, tanto o pescador profissional como o pescador amador, aquele que pesca por hobby ou por esporte, ele gera uma expectativa. Eu vou pescar hoje e eu quero trazer alguma coisa. Quando você lança lá o seu anzol, a sua rede, seja lá o que for, o tipo de material de pesca, você gera uma expectativa de pescar, de trazer alguma coisa. Quando você puxa a rede, quando você puxa a sua linha, né? Poxa. Então você imagine a noite toda aqueles camaradas jogando a rede, lançando a rede, e puxavam a rede pesada, porque era couro, não é essa tecnologia de hoje, de nylon.
né, de fibra de carbono, nada disso, né? Era um material totalmente pesado. Então, hoje, os materiais de hoje são leves demais. Enálium, tem multifilamento, sabe? Tem linhas e variedades de redes, tecnologia para pesca que hoje as pessoas têm êxito na sua pescaria. Não era como antigamente. Então aqueles camaradas, uma certa hora da madrugada, eu fico imaginando, estou conjecturando, bateu o cansaço, a decepção, talvez a preocupação, e agora? A gente viemos pescar porque nós tínhamos, né, um propósito, e de repente não pegam nada, e passa-se a madrugada toda, e vem chegando um amanhecer, e eles estão voltando do mar alto, do mar aberto, para agora beira da praia. E, para surpresa deles, o provedor estava lá, né? Yahshua, através da sua comunhão com o Pai, através daquilo que ele sabia que se ele abrisse a boca iria acontecer, estava lá, irmãos, estavam lá. E quando aqueles homens vêm exaustos, eu vou ler aqui um pouquinho mais, verso de número 4 do capítulo 5 de Lucas, diz assim: assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais, e lhe pediu: ide para... ide, para os demais ide-lhe, e pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Eles estão chegando, o Yahshua está mantendo um diálogo com ele, e agora fala para ele: vocês retornam agora, aonde as águas são mais profundas. Agora você imagine você pescar a noite toda, cansado, abatido, decepcionado, frustrado, e agora você vem chegando à beira da praia e encontra o mestre e fala: olha, estão cansados, estão exaustos, mas eu quero lhe pedir algo. O que é, mestre? Eu gostaria que vocês retornassem para águas mais profundas. Então, mediante uma palavra liberada do Pai, irmãos, há um desafio de nós obedecermos ou não. Coisas muitas das vezes parece que são incapazes de acontecer, ou talvez muito difícil de acontecer ou se manifestar. Mas aí que está, né, o diferencial daqueles que ouvem, acreditam no coração e agem. Então aqueles homens, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Aleluia. Lembra do Salmo 119, do verso 105? Lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. Seja lá qual for o caminho, seja lá qual for o desafio, eu e você precisamos estar pautado na palavra. Se não é a palavra, a chance de fracasso, ela é 100%. Mas dentro da palavra, você pode ficar tranquilo. Se nós olharmos aqui as Escrituras e passearmos aqui, nós vamos ver inúmeros relatos de pessoas que confiaram na palavra. Lembra que eu comecei a live dizendo: se há um ser que você pode depositar 1000% da confiança através da sua palavra, é o nosso Abba Pai. Se ele declarou, se ele colocou aqui
para legado de cada um de nós. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mais cedo ou mais tarde, a sua palavra há de se manifestar no propósito a qual ele tem lançado a tua palavra. Olha o que diz em 1 Reis, capítulo 8. Agora eu vou aqui para 1 Reis, capítulo 8. Ler mais uma declaração aqui. 1 Reis, capítulo de número 8. Se você tiver a Bíblia na mão, você vai comigo aí. Se você não tiver, anota e depois vai lá e pesquise e deguste da palavra do Pai, que é bom demais. Então, 1 Reis, aonde, irmão Roberto? Capítulo 8. 1 Reis, capítulo 8, eu vou ler apenas um versículo. Qual verso, irmão Roberto? 56. 1 Reis, capítulo 8, verso 56. Diz assim: Bendito seja Iau, o soberano, que concebeu paz e descanso ao seu povo de Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as suas boas promessas, que transmitiu por meio da sua palavra, do seu servo Marcha, nenhuma fracassou. Aleluia. Aquilo que o Pai colocou na boca de Marcha, para que Marcha anunciasse, ela se cumpriu. Então o Pai que botou na boca. Mas quem veio a palavra? De quem veio a palavra? Do Pai. Vou ler mais uma vez. Verso de número 56 do capítulo 8 de 1 Reis. Bendito seja Iau, o soberano, que concebeu paz e descanso ao seu povo de Israel, segundo tudo quanto havia prometido, de todas as suas boas promessas, que transmitiu por meio do seu servo Marcha, nenhuma palavra fracassou. Aleluia! Todas elas se cumpriram, todas elas se manifestaram. Eu vou estar lendo também, lá no livro de Josué e Alcha. Aonde, irmão Roberto? Capítulo 21. Josué, capítulo 21. Versículo de número 45. Josué, capítulo 21, verso de número 45. Diz assim: de todas as promessas que Iau fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou, tudo se cumpriu fielmente, segundo a sua palavra. Quem foi? Josué e Alcha, um conquistador. E por que ele conquistou, irmão Roberto? Porque ele não duvidou da palavra. Ele creu na palavra. Ele viveu a palavra. Ele transportou a palavra do Criador para o seu interior. Olha o que o autor de Hebreus escreveu. Carta aos Hebreus, capítulo 4. O que está escrito lá, irmão Roberto? Carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Qual o versículo, irmão Roberto? Versículo de número 12. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. O que está escrito lá, irmão Roberto? Vou ler para você aqui agora. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. O que está escrito lá? Diz assim: porquanto a palavra de Iau é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Aleluia. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Iau. Absolutamente tudo está descoberto às claras diante daquele a quem devemos prestar conta. Quando o Pai libera uma palavra para mim, automaticamente ele me radiografica espiritualmente, principalmente lá no coração, para ver se eu estou crendo de verdade ou eu só estou crendo de boca.
Porque a própria palavra que o Pai libera para mim, olha o que acontece. Porquanto a palavra de Yahweh é viva e eficaz. Quando o Pai libera uma palavra para mim, quando o Pai libera uma palavra para a sua Querrilá, ele está dizendo, ó, eu estou liberando vida para vocês através da palavra. Eu estou liberando saúde para vocês através da palavra. Eu estou liberando renovação para vocês através da palavra, porque a palavra de Yahweh é viva e eficaz. E quando ele lança uma palavra sobre a minha vida, quando ele lança uma palavra sobre a minha casa, o que eu tenho que fazer, irmão Roberto? Simplesmente crer e não duvidar. Simplesmente se alegar, porque o Pai, ele lembrou-se de você a respeito da situação ou talvez do quadro que você esteja passando. Então ele libera uma palavra. E que palavra ele libera? Diz as Escrituras que é uma palavra viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Quando o Pai libera uma palavra para mim, quando o Pai libera uma palavra para o Roberto, ele logo, automaticamente, ele me contempla, corpo, alma e espírito, a minha condição naquele momento, se eu estou crendo ou se eu estou ainda deixando me levar pelas dúvidas. Ou, muitas das vezes, querendo se colocar como merecedor. Não, quando o Pai libera uma palavra para mim, quando ele quer me abençoar, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu me encontro como merecedor, não, é porque a sua benevolência dura para sempre. Lá no livro do Êxodo, capítulo 33, versículo de número 19. O Pai, quando quer abençoar, o Pai, quando ele quer transformar a vida, as Escrituras nos assegura, ele diz que ele usa de benevolência para com quem ele quiser usar, e usa, sabe, de benevolência para com quem quiser. Então, quando o Pai quer usar, quando o Pai quer abençoar, ele, em primeiro lugar, ele libera uma palavra. Ele libera uma palavra. E nessa noite não é diferente. Talvez muitas pessoas aí caídas, talvez muitas pessoas desmotivadas, talvez muitas pessoas moribundas, talvez muitas pessoas em dúvida, mas o Pai nessa noite está falando para você, ó, a minha palavra é lâmpada para os seus pés e luz para os teus caminhos. Você quer ser bem sucedido nesta caminhada onde o mundo é tenebroso, onde os caminhos são sombrios, as dificuldades muitas das vezes se fazem trevas sobre as nossas vidas? Então você tem que crer que ele libera uma palavra de luz e de lâmpada para a sua vida na noite de hoje. Shaul escreveu ao jovem Timóteo, aonde, irmão Roberto? Segunda carta a Timóteo. Leia comigo. Capítulo de número 3, segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3. Qual o verso, irmão Roberto? A partir do verso de número 16. Diz assim, toda a Escritura é inspirada por Yahweh e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Yahweh tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Aleluia. Você quer que isso manifeste de uma forma sobrenatural, de uma forma, sabe, que até você vai ficar de boca aberta? Viva a palavra, traga a palavra para a sua vida, pratique, coloque em ação aquilo que a palavra orienta para que você seja bem sucedido. Tiago também escreveu a respeito da palavra. Onde, irmão Roberto? Na carta de Tiago. Depois de Hebreus. Tiago. No capítulo 1, versículo de número 22. Tiago 1, 22. Jacó diz assim: sede praticantes da palavra
e não simplesmente ouvintes, iludido a vós mesmo. Lembra quando Yahushua falou para Kéfas e os demais que estavam na embarcação, volte para o mar, para as águas mais profundas. Ele ouviu aquela voz, ele ouviu a orientação de Yahushua e ele falou, é uma palavra que vem de Yahushua para nós, é a palavra que o Pai, através da vida de Yahushua, está liberando para nós. E ele falou, olha, estamos cansados, estamos exaustos, pescamos a noite toda, mas tu liberou a palavra do Abba para nós. Tu está liberando uma palavra de vida agora, uma palavra de restauração. E você conhece o resultado daquilo que aconteceu com aqueles irmãos. A Escritura vai dizer que quando eles lançaram aquela rede, veio tanto peixes naquela rede que eles não podiam suportar o peso da rede. Tiveram que chamar pessoas para auxiliá-los. Então Tiago, ele escreveu aqui no capítulo 1, Jacó, capítulo 1, versículo de número 22, sede praticante da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmo. Não adianta eu falar que eu creio na palavra, não adianta eu dizer que eu leio a palavra, que eu tenho conhecimento da palavra, mas na hora de praticar a palavra, eu começo a negligenciar. Sabe o que a Escritura vai dizer? Que eu estou me iludindo, que eu estou me enganando a mim mesmo. E ele vai continuar dizendo no verso de número 23, do capítulo 1. Porquanto se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Tu lembra daquela parábola que Yahushua falou, que o semeador saiu a semear e ele semeou o quê? A palavra. A palavra. Todos têm a oportunidade de receber essa palavra. E a Escritura vai dizer que alguns até se alegram por um momento. Eu fico imaginando agora quantas pessoas agora na reta final ouviu a promessa de Yahushua a respeito do arrebatamento e se empolgou, ficou eufórico, mas como não aconteceu nada, essas pessoas agora já estão desmotivadas, essas pessoas já não querem mais um compromisso com a sua própria vida espiritual, vão se afastando em passos largos, mas não admitem isso. Por quê, irmãos? Porque, mediante o evento que ainda não aconteceu, Satanás já foi lá e já pegou essa palavra que foi semeada no coração dessa pessoa. Outra, devido aos problemas, a fadiga do dia a dia, as lutas, labutas, os conflitos interno e externo, essas pessoas estão, se esfriando nas suas convicções. Não estão dando mais crédito à palavra do Abba. Por um momento se alegrou, mas agora, mediante toda essa situação que está evidenciando na sua vida, estão abandonando o barco. Não tem como caminhar nessa terra sem lâmpadas para os pés e sem luz para os caminhos. E você sabe que essa lâmpada e essa luz é a palavra. Sem essa palavra, você vai caminhar no escuro. E quem caminha no escuro corre o risco 100%, irmãos, de se rebentar todo. Olha o que o profeta Ishaial escreveu no capítulo 40. Isaías, para quem não conhece. Ishaial, capítulo de número 40. Olha o que ele vai escrever aqui no versículo de número 8. Ishaial 40, versículo de número 8. Ele escreve o seguinte: a relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Abba Pai, Yahu, permanece eternamente. Falha o irmão Roberto, falha o irmão Romilson, falha o irmão Isaac, falha o irmão Arlindo,
fala o irmão Wellington, falha todo mundo. Mas aquilo que o Pai fala, ela permanece para sempre. Mais uma vez, eu vou repetir aqui a frase. Se há um ser que você pode depositar 1000% a sua confiança através da sua palavra, é o nosso Abba Pai. Aquilo que ele falou está se cumprindo até os dias de hoje, irmãos. Até os dias de hoje. Não cai uma folha de uma árvore a qual o Pai não permita que essa folha caia. Se hoje eu estou aqui, se hoje você está aí, nesse momento de comunhão na Querrilar de Alcha, é porque o Pai já tinha determinado esse dia, essa hora, para que esse evento acontecesse. Como, irmão Alberto? Porque assim ele lançou a palavra. Assim ele lançou a palavra. Vou ler mais uma vez, Ishaiah 40, versículo de número 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Abba Pai permanece eternamente. Fale o governo religioso e governamental. Fale ao esposo, fale a esposa, fale o filho. Mas a palavra é infalível. Se você quiser continuar fazendo a sua trajetória, você vai precisar de luz e lâmpada no seu caminho. Luz nos pés. Você tem que ser guiado pela palavra, orientado pela palavra. Viver a palavra. E lâmpada, para que você veja a cilada, os males desta terra. Alimento, bálsamo, remédio, água, tudo através da palavra. Tudo através da palavra. E Alcha falou, tudo é possível aos que crerem. Aos que crerem o quê? Na palavra. E a palavra é de quem? Do Abba. A palavra é do Abba. Matitial, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, Lucas. E Alcha estava passando ali por um momento que todos já sabem, sendo provado na sua matéria, porque você já sabe que Alcha era 100% homem. E ali o Pai leva a ele uma preparação espiritual. E ele está ali naquele deserto. E Rassatã aparece para ele e vai fazer inúmeras propostas. E dentre essas propostas, vai observar, ou melhor, dizendo, já vinha observando e viu que ele estava com uma necessidade fisiológica chamada fome. E aí, ele não perde a oportunidade e pega aquelas pedras, segundo a narrativa do texto, e diz para Alcha transformar aquelas pedras em pão. E você já sabe qual é a resposta de Alcha. Ele falou, não só de pão, não só de pão. O pão eu posso comer aqui agora, saciar minha sede, mas amanhã já estou com fome de novo. Ele falou, olha, não só de pão viverá o homem, mas de toda, não é dos versículos que eu quero para mim, não é daquilo que me agrada apenas, não. Ele vai dizer, de toda a palavra, essa sim o homem vai viver bem. Aleluia. Vai viver bem. Porque o nosso irmão Jó suportou todas aquelas adversidades que veio sobre ele, irmão. Por quê, irmão? Porque ele conseguiu. Uns acham que o desafio foi tão grande. Uns acham, uns filósofos, uns céticos, eles acham
que o desafio foi tão grande que esse livro é um livro folclórico, que ninguém poderia suportar essa situação. Mas eu creio que não teve nada de folclórico aqui. Aqui foi pessoas que foi capazem, uma pessoa que foi capaz de passar por todo esse problema, porque estava pautado na palavra. E olha que não tinha essa escritura ainda sobre, o seu domínio. Mas o pai o orientava, não tenho dúvida, que lá naquela época, lá de trás, na época de Adão, na época dos patriarcas, o pai falava com aquele pessoal, de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra. O pai sempre falava com aqueles homens. E quando o pai falava com aqueles homens, o que eles faziam? Guardava a sua palavra. Tanto é que quando o nosso irmão Jory foi provado na íntegra, coisa que nenhum de nós, eu digo isso sem medo de errar, nenhum de nós talvez suportaria. Talvez iríamos naufragar na nossa fé, né? Então, ele guardou a palavra, ele ficou firme na palavra, sabe? Aquelas pessoas que se diziam amigas, vamos dizer, Yaldins lá daquela época, só chegaram para ele para criticar, como muitos Yaldins agora estão criticando porque esse evento ainda não aconteceu. A zombaria, o escárnio, ele é real, isso é fato. Falei na última live que nós fizemos domingo, tem gente que torce para que esse arrebatamento jamais aconteça, porque amam a carne, vivem nas suas concupiscências, mas esquece que o próprio soberano, através da boca do seu servo Yohanan, ele falou: aqueles que amam este mundo, aqueles que amam o mundo, constitui-se inimigo de Yahweh. A Escritura vai dizer que aquele que ama os prazeres deste mundo, ele já fez a sua escolha. Ele já fez a sua escolha. Não vive para Yahweh, mas vive para as coisas do mundo. O apóstolo Shaul, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, eu vou ler 3 versículos. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 14 ao 16. O que diz lá, irmão Roberto? Eu vou ler. Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 14, 15 e 16. Diz assim: fazei tudo sem murmuração, nem contendas, para que vos tornei puros e irrepreensíveis, filhos de Yahweh, inculpáveis, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo, retendo firmemente a palavra da vida, para que no dia de Alcha eu tenha motivo de me gloriar no fato de que não fui inútil, que corri e trabalhei. Verso de número 17. Contudo, ainda que a minha vida esteja sendo derramada como oferta, juntamente com o sacrifício e o serviço provenientes da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. Verso 18. E pelo mesmo motivo alegrai-vos e acompanhai-me neste júbilo. Aleluia. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque ele está pautado na sua confiança através da palavra. Lâmpada para os vossos pés, luz para os vossos caminhos, é a palavra do nosso Criador. Então precisamos a cada dia nos nutrirmos da palavra e não fazermos como hobby ou como pessoas religiosas. Eu estou até lendo a palavra, irmão Roberto, mas eu não estou praticando nada. Eu até conheço até alguma coisa da palavra, mas isso não tem evidenciando ou evidenciado-se na minha vida. Então eu preciso rapidamente fazer uma retrospectiva da minha vida.
Eu tenho que ir urgentemente. Por quê, irmãos? Não aconteceu porque o Pai está me dando tempo e está te dando tempo. E lembre-se que esse arrebatamento pode ser individualmente, pessoalmente. Todo dia tem saído pessoas da terra. Todo dia, irmãos. Todo dia, toda hora, tem pessoas que estão sendo desarraigadas dessa terra. Nós aguardamos pela nossa Emoná um evento coletivo, mas o Pai pode estar chamando pessoas também individualmente, na sua particularidade. Quem pode nos garantir que isso não esteja acontecendo? Então o salmista, lá no Salmo 119, ele vai dizer, olha, eu vou deixar aqui uma coisa tremenda que serve para mim, porque ele já vivia isso, e vou deixar um legado para que as gerações futuras possam evidenciar isso na sua caminhada. O que é, irmão Roberto? Está lá no Salmo 119, que nós lemos agora, no versículo de número 5. Lâmpadas. Eu preciso dessa luz. Nesse mundo tenebroso, nesse mundo de treva, nesse mundo de escuridão, aonde o mal se manifesta, sabe, em larga escala, eu preciso estar com essas lâmpadas sobre os meus pés. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quer continuar fazendo essa trajetória com êxito? Não deixe essa lâmpada apagar na sua vida. Não deixa essa luz que tem te guiado até a data presente extinguir-se da sua vida. Tem uma passagem nas Escrituras que Dude foi à guerra com aqueles homens. E naquele momento ele estava em apuro, e aqueles seus companheiros, quando viram que ele estava em apuro, foram lá e defenderam a ele, guardando ele, porque eles sabiam que Dude, mesmo com os seus erros, ele era uma pessoa que tinha uma comunhão tremenda com o Pai. Então ele sabia que todo o sucesso de Israel, que todos os conflitos, que todas as guerras vencidas, era porque Duda procurava a luz do Pai, a lâmpada do Pai. Então eles tiraram Duda daquele conflito, levaram para o palácio, e um daqueles moços falou algo para ele: nunca mais tu sairá à guerra conosco, para que a lâmpada de Israel não se apague. Aleluia. Essa lâmpada, essa luz, não pode se apagar, não pode se extinguir enquanto eu estiver nessa terra com a minha Emoná em Al e Yalcha. Quero terminar a minha trajetória aqui na terra? Sim, irmão Roberto. Então, viva a palavra, traga a palavra para dentro de si. A palavra é vida. A palavra é vida. A palavra é vida. Se você olhar para essas escrituras com os teus olhos espirituais, você vai ver essas letras se mexendo. Por mais que tem fermento aqui, mas a palavra do Pai está aqui. Se você olhar, faz essa experiência. Irmão Roberto, eu quero ver. Faz essa experiência. Se você olhar com fé, com desejo, sabe, com fome da palavra, você é capaz de ver essas letras se mexendo, porque a palavra do Pai, ela é vida. Ela é vida. E vida para sua querrilar nessa reta final. Precisamos sobreviver esses últimos dias, irmãos. Precisamos ser aprovados como querrilar do Mashiach verdadeiramente. E não só como pessoas que já fomos alcançados pela revelação dos sagrados nomes. Não. Então eu deixo essa palavra para a noiva de Yalcha na noite de hoje, para a minha vida, para a sua vida. Que é a palavra do Pai
Seja sempre luz na sua caminhada. Seja sempre lâmpada, quer que onde você estiver. Seja lá a dificuldade que você está passando agora. Dobre o seu joelho. Firma os teus pensamentos ao chamaim. E declare com a sua boca aquilo que você crê. Pai, eu creio na tua palavra. Talvez aquele milagre. Talvez aquilo que eu tenho orado já dias, ano e há um tempo ainda não aconteceu. Mas eu creio que a qualquer momento, a qualquer instante, isso pode acontecer. Porque o Pai não tem dia, não tem hora, não tem mês, não tem semana para que Ele queira realizar algum projeto e algum propósito na vida de alguém. Simplesmente Ele vai lá e realiza. Sabe por que essa aflição no nosso espírito muitas das vezes? Porque o nosso tempo aqui é muito curto. Nós vivemos toda hora olhando para o relógio. Agora mesmo estou olhando para o relógio, eu sei que já está quase na hora de eu encerrar a nossa reunião, a nossa fala aqui. Sabe por que muitas das vezes o abatimento, a angústia? Porque você talvez esteja já pensando que amanhã é sexta-feira, fim de semana vem chegando, talvez em alguns lugares, talvez em algumas famílias, talvez na sua própria vida, você sabe que fim de semana é um dia problemático muitas das vezes, para as pessoas ainda que não se converteram à vontade do Pai. Né? Talvez você já esteja preocupado nos dias de pagarem a conta, de acertar, tudo aquilo que nós devemos fazer. Então nós vivemos, no crono, nós vivemos na pressão do relógio, do calendário, das datas. É por isso que vem um abatimento. Mas quando nós nos encurvamos na presença do Pai, fazer aquilo que o Salmo 37, versículo 4 e verso 5 diz. O que diz lá, irmão Roberto? Salmo 37, versículo 4. Deleite-se em algo, e Ele concederá o desejo do vosso coração. Entregue o teu caminho a Iau. Confia nele, e o mais, Ele assim o fará. É isso que nós temos que fazer. Vivemos numa esfera terrena, mas precisamos trabalhar na nossa mente, trabalhar na nossa essência espiritual, para verdadeiramente descansar no Pai. Não deixando de lado as nossas responsabilidades como pessoa, como cidadão, mas precisamos viver o melhor de Iau nas nossas vidas, como pessoas espirituais. Precisamos, irmãos, lançar um desafio de experiências mais profundas com o nosso Abba. Tem gente que está quebrando, tem gente que está morrendo espiritualmente e não declara, porque não tem provado dessa essência, não tem lançado-se aos desafios, de viver algo sobrenatural, de viver de algo sobrenatural na sua vida. Está muito nessa esfera. E nessa noite, o Pai te chama para caminhar em lugares desafiadores, espiritualmente falando, sabendo que Ele é lâmpada. Lâmpada para os vossos pés e luz para o seu caminho. Seja lá qual for o caminho que eu trilhar, seja lá qual for o caminho que você trilhar, se o Pai tiver comigo e com você, não tenha dúvida, porque Ele é lâmpada através da sua palavra, luz para os nossos caminhos. As Escrituras vai dizer, irmãos, que o caminho dos homens são tortuosos, mas através da lâmpada e através da luz, o Pai, Ele faz nos andar, em linha reta. Ele faz nos andar em lugares em segurança. Mas você precisa
Você precisa dessa lâmpada, você precisa dessa luz que é a palavra. Você precisa todo dia se abastecer da palavra do Pai, entrar numa intimidade com o Pai. Esquecermos um pouco, sabe, irmãos, de vivermos apenas interessado ou amedrontado ou apavorado, né, de passarmos por algumas situações ou por algumas questões. Não, a nossa confiança precisa todo dia ser trabalhada. Ser trabalhada. Nós precisamos ser mais aguerridos com as coisas do reino. Nós precisamos ser mais ousados com as coisas do reino. Porque a palavra me garante êxito no conflito, no campo de batalha, na arena, na cova dos leões, na fornalha. Não, irmãos. Precisamos sair da inércia, sabe? Desse marasmo de nos abatermos com qualquer coisa e ficarmos tristes, moribundos, desmotivados, desanimados, porque aquilo que nós tanto almejamos ainda não aconteceu. Seja firme e constante na sua caminhada, porque tudo aquilo que o Pai liberou profeticamente, tudo aquilo que o Pai já determinou através das suas escritas, há de se materializar. Mais cedo ou mais tarde há de se materializar. Então o que eu tenho que fazer, irmão Roberto? É ficar firme. É aumentar a sua confiança. Deixa os zombadores, deixa os incrédulos, deixa os escarnecedores. Sempre houve essa classe de pessoa e sempre vai haver enquanto tiver vida terrenamente falando. Sempre, sempre. Mas você tem o Ruach Kadosh, você tem a palavra, você tem a Kerilah do Mashiach. Ainda que a gente não se reúna pessoalmente, mas o Pai nos dá aqui agora essa porta de escape. A gente consegue se reunir, a gente consegue estarmos, sabe, em comunidade através desse veículo de comunicação. Isso é a palavra do Pai que já está se cumprindo através do que o profeta Daniel escreveu lá no capítulo 12 do seu livro. É só você ler o avanço da ciência, a tecnologia. Porque o Pai sabia que quando nesses últimos dias o nome dele fosse revelado, muitos de nós iríamos ter dificuldade para estarmos agrupados com outras pessoas. Então ele usa o que agora aqui? Essas plataformas, te dando a oportunidade para você ouvir a palavra, para você se aquecer, para você se fortalecer, para você se levantar, para você, sabe, olhar para o Chamaim e dizer: Pai, tu és tremendo. Eu sei que tu está conosco, eu sei que tu está trabalhando na minha vida e na minha casa, e em tudo aquilo que eu possuo, segundo aquilo que tu me deu como responsabilidade. Então, meus irmãos, quer ter êxito? Se fortalece na palavra. Coma a palavra. Viva a palavra, coloca: Pai, eu quero viver isso aqui. Como é que eu sirvo o reino? Sempre procurando fazer as coisas certas. Como é que eu sirvo ao meu Criador? Optando em sempre fazer as coisas certas. Vai ser um desafio. Diariamente um desafio. Porque você vai lutar contra você mesmo. Não é contra o diabo, contra as pessoas falam, não. É contra você, irmão. O seu pior inimigo é você mesmo. O seu pior inimigo é nós mesmos. E nós precisamos estar pautados, amparados, através da palavra do Pai, que é lâmpada e luz para os nossos caminhos. Quero terminar aqui, agradecendo a sua companhia, deixando um abraço para todos os irmãos, um beijo no coração. Torço que essa palavra possa ter te ajudado em algum aspecto, porque a palavra do Pai, ela é viva e eficaz, ela é poderosa para fazer coisas tremendas na minha e na sua vida.
Então deixa a palavra fazer na sua vida aquilo que você quer que a palavra faça na vida de outras pessoas. Então primeiro deixa a palavra fazer na sua vida aquilo que você quer que a palavra faça na vida de outras pessoas. Façamos a diferença através dessa verdade que é ministrada para nós através da palavra do nosso Abba Pai. Então, um beijo no coração para você, uma noite de paz, uma noite de bênção. Se o Eterno permitir, até a próxima live de comunhão, que será no domingo com o Partido Pão. Eu vou fazer depois lá a nossa banda e vou estar alertando os irmãos. Se você quiser partir o pão conosco na live de domingo às 19 horas, assim será se nós estivermos na terra. Em nome de Yahshua Mashiach. Uma noite de paz, uma noite de bênção. Que o Eterno te abençoe, te guarda, te livre, que você possa refletir através dessa palavra. Quer andar nesse mundo de treva? Você precisa de luz, você precisa de lâmpada. E qual é, irmão Roberto, a luz e a lâmpada? A palavra. Você acabou de ouvir agora. Que você possa ser guiado pela palavra, orientado pela palavra, viver a palavra, respirar a palavra e cumprir a palavra do Pai. É assim que nós somos conhecidos no reino. É assim que nós vamos fazer toda a diferença no reino. É assim que o Pai espera de cada um de nós. O reino espiritual, a esfera espiritual, gera uma expectativa sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a Kerilar do Mashiach. Tá bom, meus irmãos? Desejo para vocês uma noite de descanso reparador, que o Pai continue abençoando a sua vida e sua casa. Oremos um pelos outros, irmãos. Não esqueça de orar, colocar, sabe, a cada um aos cuidados do nosso Abba Pai. Tá bom? O Pai tem nos levantado aí pela madrugada, levantado muitas pessoas aí para estar falando conosco, para estar, sabe, nos colocando esse desejo no coração de estarmos orando pela família Yaldim, pela família Filadélfia, irmãos. Vamos ficar firme e constante, olhando para a única pessoa, Yahshua, autor consumador da nossa fé. Beijo no coração, forte abraço e terminamos dizendo, até o nosso próximo encontro, se assim o nosso Abba Pai nos permitir. Forte abraço, obrigado pela sua companhia.